Eu já reconstruí motores destruídos por erros bobos que custariam menos de R$ 50 para evitar. Tem gente que acha que completar o óleo no olho nunca vai causar problema. Pois eu já vi isso virar um prejuízo de mais de R$ 40.000. Esses são 17 erros automotivos que acabam com qualquer carro aos poucos. E eu já vi cada um deles transformar carros bons em dor de cabeça. Fica até o final porque o último segredo pode aumentar muito a vida útil do seu motor. Vamos começar. Erro número 17. Ignorar as luzes do painel. Se você anda com a luz da injeção acesa como se fosse decoração do painel, está pedindo problema. Aquela luz não acende à toa. É o carro avisando que alguma coisa está errada. Mas muita gente simplesmente ignora. Um cliente chegou na oficina com fumaça saindo do capô. Quando perguntei da luz no painel, ele respondeu que já estava acesa fazia quase 2 meses. Resultado: catalisador destruído e um prejuízo enorme. Às vezes o problema é simples, como a tampa do tanque mal fechada. Mas em outros casos pode ser falha de ignição, pressão baixa de óleo ou sensor defeituoso. E você só descobre passando o scanner. Ignorar isso é como ouvir um alarme de incêndio e fingir que não está acontecendo nada. Muitos carros quebram na estrada justamente porque o dono resolveu deixar para depois. Se uma luz de óleo piscando assusta você, então qualquer outra luz também deveria assustar. E o pior é que, logo depois disso, muita gente comete outro erro absurdo assim que liga o carro. Erro número 16. Acelerar forte com o motor frio. Esse aqui acontece demais, principalmente em dias frios. A pessoa entra no carro, liga o motor e já pisa fundo como se estivesse largando numa corrida. Parabéns! Você acabou de reduzir a vida útil do motor em poucos segundos. Quando o motor está frio, o óleo ainda está grosso e não circulou completamente pelas peças internas. Se você acelera forte nessa hora, aumenta o atrito entre metais e o desgaste acontece muito mais rápido. Teve um rapaz com um carro esportivo que fazia isso toda manhã. Alguns meses depois apareceu na oficina com barulho interno no motor e desgaste prematuro. A brincadeira custou uma fortuna. Quer fazer o motor durar mais? Ligue o carro, espere alguns segundos e dirija de forma leve nos primeiros quilômetros. Só isso já ajuda muito. Mas enquanto alguns acabam com o motor acelerando frio, outros destroem tudo de outro jeito, esquecendo de trocar o óleo. Erro número 15. Adiar a troca de óleo. Você ficaria 1 ano sem escovar os dentes? Então por que tanta gente roda milhares de quilômetros sem trocar o óleo? O óleo é o sangue do motor. Quando ele perde a viscosidade, fica contaminado ou baixa demais, o motor começa a se destruir por dentro. Eu já abri motores que pareciam cheios de piche. Tudo coberto de borra, peças desgastadas e lubrificação comprometida. Tudo porque o dono foi empurrando a troca de óleo. Teve um cliente que dizia que o carro estava perfeito porque ainda funcionava normalmente. Até o dia em que o motor travou no meio da estrada. A troca de óleo que ele tentou economizar virou um prejuízo gigantesco com motor novo. A maioria dos carros precisa de troca dentro do prazo indicado no manual. E não adianta acreditar que óleo sintético dura para sempre. Não dura. Negligenciar o óleo é acabar lentamente com o motor. Só que tem gente que consegue piorar ainda mais tentando cuidar demais. Erro número 14. Colocar óleo além do limite. Tem motorista que pensa assim: se óleo é bom, então colocar mais deve ser melhor. Errado. Muito errado. Colocar óleo acima do nível pode ser tão perigoso quanto rodar com pouco óleo. Já vi gente completar além da conta e acabar estourando retentores do motor. Vazamento para todo lado e prejuízo pesado. Quando o nível passa do limite, o virabrequim começa a bater no óleo e transformar tudo em espuma. E espuma não lubrifica direito. Isso reduz a pressão do sistema, prejudica os mancais e pode comprometer todo o funcionamento do motor. E não ignore a vareta de óleo. Ela existe justamente para medir o nível correto. O certo é deixar entre as marcações indicadas, nunca acima. Achar que está ajudando o motor colocando óleo demais é como tentar salvar alguém afogando a pessoa. Agora, se excesso de óleo já é perigoso, o próximo erro destrói o sistema de combustível lentamente sem que muita gente perceba. Erro número 13. Andar sempre na reserva. Eu entendo. Combustível no Brasil não está barato. Mas se a luz da reserva vive acesa no seu painel, você está acabando com a bomba de combustível aos poucos. A bomba fica dentro do tanque e usa o próprio combustível para resfriamento e lubrificação. Quando o nível fica sempre muito baixo, ela trabalha superaquecida. Com o tempo,
Começa a desgastar até parar de vez. Já troquei várias bombas queimadas simplesmente porque o motorista vivia rodando no limite da reserva. E o prejuízo sai muito mais caro do que abastecer antes. Além disso, o fundo do tanque acumula sujeira, resíduos e impurezas. Rodando sempre na reserva, tudo isso pode ir para filtros e bicos injetores. Então, mesmo que você não consiga completar o tanque, tente pelo menos evitar deixar abaixo de um quarto. Seu bolso e seu carro agradecem. Eu já vi muita gente destruir motor aos poucos. Mas o próximo erro causa arrependimento instantâneo toda vez. Erro número 12. Engatar a ré com o carro ainda em movimento. Você já viu alguém puxando a alavanca para ré enquanto o carro ainda está andando para frente? Toda vez que vejo isso, dá até agonia. Vou falar a verdade. O câmbio do seu carro não foi feito para isso. Você está forçando engrenagens a trabalharem de uma forma totalmente errada. Não importa se é automático ou manual. Fazer isso desgasta componentes internos, gera atrito entre peças metálicas e pode acabar destruindo a transmissão. Teve um rapaz com uma SUV que adorava fazer essas manobras rápidas na vaga. Alguns dias depois começou um estalo forte toda vez que trocava de marcha. Uma semana depois, perdeu a ré completamente. Resultado: retífica do câmbio e um prejuízo gigantesco. Tudo isso para economizar poucos segundos. Seu carro precisa estar totalmente parado antes de mudar de direção. Simples assim. Então pare de tratar a alavanca do câmbio como se fosse controle de videogame. E já que você chegou até aqui, deixa o like se algum desses erros fez você lembrar de alguém. E manda esse vídeo para aquela pessoa que precisa ouvir isso urgentemente. Se inscreve também porque ainda tem muita coisa absurda vindo aí. Erro número 11. Completar o reservatório de água sem procurar o vazamento. O líquido de arrefecimento não desaparece sozinho. Se você precisa completar toda semana e nunca procura a causa, é como enxugar o chão sem fechar a torneira. Muita gente faz exatamente isso. Vê o nível baixo, completa o reservatório e segue a vida. Enquanto isso, existe um vazamento escondido ou até uma junta do cabeçote começando a dar problema. Já tive cliente que ficou meses apenas completando o reservatório. O carro está normal, ele dizia. Até o dia em que o motor ferveu na estrada e empenou o cabeçote. O prejuízo foi enorme. E o pior? Talvez tudo pudesse ter sido resolvido trocando apenas uma mangueira barata no começo. Se o nível do líquido está baixando, descubra o motivo. Faça teste de pressão, verifique vazamentos, observe fumaça branca no escapamento ou óleo com aparência de café com leite. Esses sinais são alertas sérios. Ficar só completando sem resolver o defeito não é manutenção. É fingir que o problema não existe. Mas infelizmente ainda piora. Erro número 10. Usar água comum no lugar do aditivo. A não ser que você esteja numa emergência no meio da estrada, usar apenas água no sistema de arrefecimento é um erro enorme. O aditivo não serve só para evitar superaquecimento. Ele também protege contra ferrugem, lubrifica a bomba d'água e ajuda o sistema a trabalhar na temperatura correta. Água pura não faz nada disso. Na verdade, com o tempo ela causa ainda mais problemas. Eu já abri radiador que parecia cheio de lama. Tudo enferrujado, cheio de resíduos e corrosão. Em um caso, os rolamentos da bomba d'água estavam destruídos e a carcaça completamente corroída. Tudo porque o dono vivia completando com água da torneira. Exceto em emergência, nunca use somente água. O correto é usar a mistura indicada no manual ou comprar o aditivo pronto para uso. Achar que está economizando agora só vai transformar isso em uma conta muito maior depois. E se a pessoa economiza até nisso, imagina o resto da manutenção do carro. Erro número 9. Ignorar a calibragem dos pneus. Esse erro é tão simples que irrita ver tanta gente ignorando. Os pneus são a única parte do carro em contato com o chão. São 4 pequenas áreas de borracha segurando toneladas em alta velocidade. Mesmo assim, metade dos carros chega com pneus murchos ou duros demais. E geralmente são as mesmas pessoas que cometem todos os erros clássicos: pressão errada, pneus diferentes no mesmo eixo, rodízio mal feito ou simplesmente nunca fazem rodízio. Rodar com pressão baixa aumenta o consumo, desgasta os pneus de forma irregular e ainda prejudica a estabilidade e alinhamento. Sem falar no risco de estouro em alta velocidade. Mas também existe o outro extremo: gente que calibra demais achando que vai economizar combustível. O resultado: menos aderência, desconforto e desgaste irregular. A pressão correta está indicada na porta do motorista ou no manual do carro.
Verificar isso uma vez por mês leva menos de 2 minutos. Não espere a luz do sensor acender para lembrar dos pneus. Quando isso acontece, o problema já começou faz tempo. Mas se você acha que pneu é caro, espera até destruir o sistema de freios do próximo jeito. Erro número 8. Ficar segurando o freio na descida. Se você passa a descida inteira com o pé apoiado no freio, não está dirigindo. Está cozinhando o sistema de freio. Eu já vi disco de freio ficar vermelho de tão quente. Não é exagero. Vermelho de verdade. Quando você mantém pressão constante, o calor sobe rápido demais. E excesso de calor destrói pastilhas, empena discos e reduz drasticamente a capacidade de frenagem. Um cliente voltou de viagem para a serra reclamando de barulho e pedal mole. Os discos estavam tão empenados que pareciam tortos. Ele disse que só estava tentando dirigir com segurança. Resultado: troca completa do sistema de freios e mais um prejuízo pesado. O jeito certo é usar o freio motor. Reduza marchas e use o freio em pequenas frenagens, dando tempo para o sistema esfriar. Freio é item de segurança, não apoio para o pé. Porque no dia em que você realmente precisar frear forte, ele pode simplesmente não responder. Erro número 7. Continuar abastecendo depois que a bomba desarma. Quando a bomba do posto desarma, pare de abastecer. Não importa se você quer arredondar o valor ou colocar só mais um pouquinho. Não vale o risco. Muita gente insiste em continuar colocando combustível depois do clique automático da bomba. O problema é que isso pode encharcar o sistema EVAP do carro, responsável por controlar os vapores de combustível. Esse sistema foi criado para impedir que os gases escapem para a atmosfera. Mas quando você abastece além do limite, combustível líquido acaba entrando em partes onde deveria existir apenas vapor. E aí começa a dor de cabeça. O canister, por exemplo, possui carvão ativado para absorver vapores. Só que ele não foi feito para receber gasolina líquida. Quando isso acontece, a peça pode estragar completamente. Resultado: luz da injeção acesa, aumento no consumo, marcha lenta irregular e um reparo caro. Já apareceu cliente na oficina que fazia isso há anos. O sistema ficou tão comprometido que o carro começou a apresentar falhas direto. Então, da próxima vez que a bomba parar sozinha, simplesmente finalize o abastecimento e siga a viagem. Ignorar isso custa caro. Mas o próximo erro consegue ser ainda pior porque ele não dá aviso nenhum antes de destruir o motor. Erro número 6. Adiar a troca da correia dentada. Esse aqui é traiçoeiro. A correia dentada não costuma fazer barulho, não avisa e muitas vezes parece perfeita por fora. Até o dia em que ela arrebenta. E quando isso acontece, o estrago pode ser gigantesco. Em muitos motores, as válvulas batem nos pistões no mesmo instante. Resultado: válvulas tortas, cabeçote danificado e motor praticamente condenado. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Inclusive comigo. Anos atrás, eu tinha um sedã antigo e sabia que a correia já estava perto do prazo. Só fui adiando porque estava ocupado demais. Até que numa manhã fria o motor simplesmente apagou no sinal. Quando desmontamos, o prejuízo apareceu: válvulas empenadas, tuchos danificados e cabeçote destruído. Tudo isso para economizar uma manutenção preventiva que custaria muito menos. Se o seu carro usa motor interferente, não brinque com isso. Confira o manual e respeite a quilometragem recomendada para a troca da correia. Porque depois que ela arrebenta, não existe segunda chance. Agora falando em motor, talvez você esteja colocando o óleo errado nele sem perceber. Erro número 5. Usar viscosidade de óleo errada. Óleo não é tudo igual. Usar a viscosidade errada é como colocar combustível inadequado no carro. Pode até funcionar por um tempo, mas o desgaste vem rápido. Cada motor foi projetado para trabalhar com um tipo específico de óleo. Essa informação normalmente está na tampa do motor ou no manual. Quando você ignora isso, começa a alterar pressão de lubrificação, proteção contra desgaste e funcionamento em temperatura alta ou baixa. Aqueles números como 5W30, 10W40 ou 0W20 não estão ali por acaso. A primeira parte indica como o óleo se comporta com o motor frio. A segunda mostra a resistência dele em temperaturas elevadas. Óleo grosso demais dificulta a lubrificação na partida. Óleo fino demais pode não proteger corretamente quando o motor esquenta. Já apareceu carro na oficina usando óleo pesado em motor pequeno. O funcionamento parecia de trator e a parte superior do motor quase não recebia lubrificação adequada. Usar óleo errado desgasta o motor silenciosamente por dentro.
Mas enquanto alguns erram no óleo, outros acabam destruindo uma peça ainda mais cara só pela forma de dirigir. Erro número 4. Ficar apoiando o pé na embreagem. Se você dirige com o pé descansando sobre o pedal da embreagem, pare agora. Isso é um dos hábitos que mais acabam com a embreagem antes da hora. Mesmo uma pressão leve mantém o sistema parcialmente acionado, gerando atrito constante. E atrito constante significa calor, desgaste e troca prematura. A embreagem foi feita para funcionar em duas posições, acionada ou liberada. Não existe meio termo. Você não deve ficar segurando o pedal em semáforos ou mantendo o pé apoiado enquanto dirige. O correto é deixar em ponto morto quando estiver parado e manter o pé longe do pedal quando não estiver trocando marcha. Esse hábito desgasta disco, platô e rolamento. E dependendo do carro, a troca completa pode custar uma pequena fortuna. E não, reduzir marcha o tempo inteiro para frear não transforma ninguém em piloto. Só aumenta as chances de precisar trocar a embreagem antes do esperado. Quer fazer a embreagem durar? Use ela como se tivesse prazo de validade. Porque o próximo erro destrói muito mais do que apenas a suspensão do carro. Erro número 3. Sobrecarregar o carro. Seu carro não é caminhão de mudança. Não importa se o porta-malas parece enorme. Todo veículo possui um limite de peso, e ultrapassar esse limite destrói várias peças ao mesmo tempo. Excesso de carga força a suspensão, abaixa demais a traseira, desgasta os pneus irregularmente e acaba com os freios muito mais rápido do que você imagina. Eu já vi amortecedor quebrado, mola cedendo e pneu estourando porque alguém resolveu transportar peso demais em um carro pequeno. Tem gente que coloca material de construção, caixas pesadas e até reboca trailer sem o equipamento adequado. O problema é que o carro sente tudo isso. O peso total permitido fica indicado na etiqueta da porta do motorista. E ali entram passageiros, bagagem e qualquer carga extra. Quando você ultrapassa esse limite, o risco não é só financeiro. O carro perde estabilidade, a distância de frenagem aumenta e qualquer desvio de emergência pode virar acidente. E nem vamos falar de reboque improvisado. Porque aí aparecem eixos empenados, câmbio superaquecido e pneus explodindo na estrada. Todo carro tem limites. E ignorar isso custa caro. Agora vamos falar de uma das maiores mentiras que muita gente acredita até hoje. Erro número 2. Nunca trocar o óleo do câmbio porque disseram que é vitalício. Vou deixar isso bem claro. Óleo vitalício de transmissão é papo de marketing. Não existe fluido eterno. Com o tempo, o óleo do câmbio perde propriedades, acumula sujeira, limalha metálica e começa a deteriorar. Quando isso acontece, a transmissão começa a patinar, esquentar demais e se desgastar por dentro. Eu já abri câmbios selados com quilometragem alta e o óleo parecia lama. Tudo porque o dono acreditou naquela conversa de não precisa manutenção. A maioria dos câmbios precisa de troca preventiva dentro da quilometragem indicada no manual. E sim, mesmo aqueles carros modernos sem vareta também precisam de manutenção. Uma oficina especializada consegue fazer o procedimento corretamente. Se você espera demais, o prejuízo vem pesado. Quando o câmbio quebra, prepare o bolso. Dependendo do carro, o conserto pode custar o valor de outro carro popular usado. Então não, o óleo não dura para sempre. O que diminui é a vida útil do câmbio quando você ignora a troca. E agora chegamos ao erro que muita gente comete todas as manhãs sem perceber o estrago que está causando. Erro número 1. Acelerar forte com o motor ainda frio. Você liga o carro e poucos segundos depois já sai acelerando forte. Parabéns! Você está desgastando seu motor todos os dias. Quando o motor está frio, o óleo ainda não circulou completamente por todas as peças internas. Ele continua mais grosso e não consegue lubrificar perfeitamente componentes que trabalham sob alta carga. Então, quando você pisa fundo logo ao sair da garagem, pistões, bronzinas e válvulas trabalham praticamente sem proteção adequada. E é exatamente nesse momento que acontece boa parte do desgaste interno do motor. Não precisa deixar o carro parado esquentando por 10 minutos. O certo é simples. Ligue o carro, espere alguns segundos e dirija de forma leve nos primeiros quilômetros. Evite rotações altas e acelerações fortes até o motor atingir a temperatura ideal. Porque insistir nisso todos os dias acelera desgaste de anéis, retentores, bronzinas e vários outros componentes internos. Então faça um favor ao seu carro. Ligue, espere entre 30 segundos e 1 minuto e saia dirigindo com calma. Agora você conhece os 17 erros automotivos que acabam com carros e esvaziam bolsos todos os dias.